Obrigada, Isa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudo do Evangelho do Grupo Saja, aqui da Alemanha, Berlim, recebendo a todos com muito carinho, e vamos fazer uma oração agora, uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz: o pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes a teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as moderadoras da tua vida. Possamos assim elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco nesse momento, pedindo muita luz, sabedoria, para que possamos hoje aprender um pouco mais através das palavras de Jesus. Obrigada, e seguimos agora com a Cláudia. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite, boa noite. Estamos hoje dando continuidade ao capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje estamos analisando os itens 6 e 7, que foram escritos por Kardec de uma forma muito feliz e muito atual. É incrível a gente ler esses textos que ele escreveu há mais de 164 anos, certamente, né? Porque ele certamente já havia escrito, e é incrível a assertividade dele. Então, esses trechos se chamam Destinação da Terra e Causas das Misérias Humanas. Ele começa falando para gente que apenas uma pequena fração da humanidade vive na Terra. As pessoas têm a tendência de achar que só a Terra é um planeta povoado, porque eles não acham, ainda não acharam em outros planetas seres que eles pudessem chamar de seres viventes. E aí as pessoas costumam achar que a humanidade toda vive na Terra. E ele está dizendo para a gente que não é isso, né? E quem julga o todo pela parte tem um ponto de vista limitado. Tem uma frase dele nesse trecho que diz assim: quem julga os habitantes de uma grande cidade pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos, faz uma falsa ideia deles. Então, vejam só, ele vai até mais longe, ele está dizendo para a gente que não é apenas uma pequena fração da humanidade que está aqui, mas que a gente não deve imaginar que toda a humanidade seja como nós somos, que em todos os planetas as pessoas vivam como nós vivemos. E um exemplo que eu trouxe aqui, que na verdade é um exemplo minúsculo, mas que dá para a gente visualizar bem o que ele quis dizer. Eu não sei quem que está aqui hoje já esteve em Frankfurt e já esteve na área da Bahnhof, da Hauptbahnhof de Frankfurt. E eu morei ali perto e eu ia muito para Frankfurt, e nas primeiras vezes, quando eu chegava na Hauptbahnhof, foram as primeiras vezes na minha vida que eu tive contato com drogados, com pessoas se drogando na rua, porque a área da Bahnhof é uma área de droga liberada. Então, foi a primeira vez na vida que eu vi uma mocinha injetando droga no pescoço, a outra injetando droga no braço, o outro fazendo isso, fazendo aquilo. Então, vejam só, cada pessoa que chega num lugar daquele e pensa assim, bom, vai ver que a cidade toda é assim, ou vai ver que o país todo é assim, né? Então, é isso que o Kardec está dizendo, que é um ponto de vista limitado, porque não é dessa forma que funciona, né? E então a pessoa que tem influenciada por uma ideia limitada, ela faz um julgamento apressado e equivocado. Isso é que é o pior, né? Depois ele diz o seguinte, que se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam, não deveríamos nos espantar nem com a situação material, nem moral da humanidade terrena. Então, a gente vai responder qual é a destinação da Terra, né?
A gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações, a Terra não é o mais primitivo de todos os planetas, mas também não é o mais inferior de todos, né? E nós estamos muito distantes ainda da perfeição dos mundos ditosos e celestiais, né? E a característica principal dos espíritos que habitam a Terra é que nós todos temos um elevado índice de imperfeição moral, salvas as exceções, é claro, né? Então, vamos lá. O que ele diz para a gente nesse item 7, que eu achei um texto tão interessante que eu resolvi ler para a gente. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Assim, compreendemos por que há mais aflições do que gozos, porque não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, vejamos só como é interessante essa explicação que ele deu. A gente vai discorrendo e vai mencionando isso aí que ele falou, né? A Terra é um planeta escola, é um hospital e, simultaneamente, uma casa de correção. É um presídio, na verdade, né? A gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui porque a gente está doente e a gente vem aqui para pagar contas que ainda estão abertas. Então, o que são as reencarnações? Nada mais são do que oportunidades educativas para a ressocialização do espírito. Então, a gente vem aqui para entender que certas coisas não podem ser feitas do jeito que a gente andou fazendo, porque elas agridem a lei divina. E o que ele quis dizer era o seguinte, que a gente não tem nada que se espantar, não, e nem ficar triste, nem desolado quando a gente olhar áreas miseráveis, quando a gente olhar ações horrorosas que alguns seres humanos cometem. Por quê? Porque está tudo no lugar, está tudo caminhando. É o famoso tá ruim, mas está bom, né? Se não está bom ainda, vai ficar bom em algum momento. E aí eu me lembrei de uma frase de Ariano Suassuna, que foi um escritor brasileiro que já faleceu, e ele diz o seguinte: o pessimista é um tolo, o otimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. E Kardec foi exatamente isso nesse texto, um realista esperançoso, né? Quando ele escreveu isso. E aí, por que eu trouxe esse copo com água aqui? Porque para a gente entender o que Kardec quis dizer, essa metáfora do copo e da água é muito boa. Se a gente olhar o copo, a gente pode olhar o copo inteiro, a gente pode olhar só a parte que está cheia, a gente pode olhar a parte que está vazia. Então, o que na verdade a gente deve fazer? Se a gente se fixar na parte que está cheia, a gente pode pensar assim, o copo está meio vazio, né? Porque você está olhando a cheia. Se você olha a vazia, você vai dizer que o copo está cheio, né? Está meio cheio. Bom, então, o que eu estou querendo dizer? Que se a gente usa essa metáfora para fazer prognóstico acerca da Terra, acerca dos seres humanos que estão aqui encarnados, o olhar fica logo pessimista, porque aí a gente começa a dizer assim, o mundo está péssimo, o Brasil não tem mais jeito,
A melhor coisa que eu fiz foi sair daquele país. A gente começa a falar essas coisas, e a gente ouve tanto essas coisas, nós que moramos aqui, os chamados expatriados, a gente ouve isso o tempo inteiro, não é? Mas, na verdade, a questão é, a gente tem que focar no todo, porque a parte que está cheia são as nossas conquistas, é aquilo tudo que a gente já conseguiu, que a gente já evoluiu. Nós estamos evoluindo, sim. E a parte que está vazia não é o que está faltando, é o caminho que a gente está percorrendo e que a gente ainda tem pela frente. Então, a chave da esperança não é focar no que não somos e não conquistamos, mas no que já nos tornamos, no que o mundo já melhorou. E dessa forma, a gente evita a falsa ideia do conjunto e o ponto de vista limitado que Kardec mencionou no começo. Vamos passar para as causas das misérias humanas, que a gente tanto ouve, mas elas continuam aí, porque elas fazem parte da vida da gente enquanto encarnados neste planeta, né? Elas têm a ver com lições não aprendidas, para começar, né? As imperfeições morais, sobretudo, têm a ver com lições que a gente não aprendeu em encarnações prévias. Elas definem o nosso comportamento, elas definem as nossas ações e as nossas reações, e são conscientes ou inconscientes, mas em grande parte são heranças de outras vidas. Aquilo que a gente já vinha fazendo, a gente continuou fazendo. E tem muitas vezes a ver com desatenção, com indisciplina, com procrastinação. Não vou resolver hoje, não. Vou deixar para amanhã, vou deixar para a próxima encarnação. Nessa encarnação eu não estou com saco para resolver isso. Preguiça e imaturidade espiritual. Kardec nos diz no livro Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, ele diz assim: para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Gente, olha, para pensar, se a nossa vida é de um sofrimento para o outro, a gente resolve um problema, lá vem outro. A gente tem 2, 3 ao mesmo tempo, e aí a gente se sente abençoado nos problemas, não é? Então, se a gente tem tanto problema, é porque a gente ainda tem tanta imperfeição moral. Resolveu as imperfeições morais, resolveu os problemas. Parece fácil, né? Quem dera. Pois é. Vamos falar das outras causas. Bom, a gente já sabe, né? Mas, de repente, tem alguém aí que está aí pela primeira vez, né? Seja encarnado, seja desencarnado, e aí a gente repete as mesmas coisas, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então, vamos lá. As situações kármicas, né? São situações das quais a gente não pode fugir. Então, por isso que a família é tão importante, porque é através dela que a gente retorna ao mundo dos encarnados, né? Então, se essa família tiver uma situação estruturada, uma situação financeira estruturada, é muito diferente de nascer numa família financeiramente com problemas, é claro, né? O local de nascimento, por exemplo, faz uma diferença enorme. A criança nascer num país como a Alemanha, que é voltado para o social, e ela nascer numa situação de penúria, seja numa favela no Brasil, seja numa favela na Ásia, por exemplo. Faz uma diferença enorme. As doenças congênitas, por exemplo, faz uma diferença enorme se nasce com uma doença já lutando para se manter viva, ou se ela nasce saudável, não é? Faz uma diferença enorme. E é isso que já começa trazendo as misérias humanas para a gente na encarnação nova, né? As dores da vida, por exemplo, todas as perdas que a gente passa, né? Mortes, né? De entes queridos, perdas de emprego, de coisas materiais, perdas nas catástrofes. Olha, faz uma diferença enorme quem passa por uma perda. Uma mulher que eu ouvi essa semana, que perdeu o marido com 6 filhinhos, que está passando fome no Brasil.
Ora, faz uma diferença enorme para essas crianças, né? A vida delas, que está praticamente começando, já vem gritando por ajuda, né? As frustrações, por exemplo, as frustrações amorosas, familiares, os nossos relacionamentos com outras pessoas, é tanto motivo, tanta situação para nos frustrar. As dificuldades, são dificuldades financeiras, cognitivas, são emocionais. Nossa, tem tanta coisa que pode acontecer na vida da gente, né? O rol de dificuldades, ele é praticamente infinito e combinável, o pior de tudo, né? As doenças que surgem, né? Existem doenças que têm origem na matéria, que são causadas por vírus, por bactérias, a alimentação inadequada, a falta de alimentação, os desgastes que nós, aqueles que já passamos da curva do Cabo da Boa Esperança, que a gente começa a sofrer com artrose, com diabetes, com colesterol, com essas coisas todas que vêm aparecendo, né? E tem também aquelas que são causadas por fatores extracorpóreos, né? Problemas emocionais, problemas psicológicos, traumas, e tem também aquelas que são causadas pelo meio ambiente. Quem teve contato com a DDR sabe que a cidade de Bitterfeld era um horror, era um caos. Todo mundo que vivia naquela cidade sofria, as crianças nasciam com problema no pulmão, era uma alta taxa de asma, de COPD, uma coisa horrorosa. Por quê? Por causa da poluição ambiental, né? Então é o ser humano fazendo esse tipo de coisa. Os pensamentos, né? A ansiedade que a gente passa, que a gente permite que se instale, a ruminação, desejar mal aos outros, inveja. Gente, pensamento, como disse a Renata na mensagem de Joana de Ângeles, pensamentos têm força e eles têm direção também. Então, a gente tem que controlá-los e direcioná-los para o bem, para que eles não nos controlem e não determinem o caminho que a gente vai guiar. Nós é que temos que guiar para onde vão os nossos pensamentos. As escolhas e as decisões, nós somos livres para decidirmos tudo. E é aí que faz uma diferença enorme a gente saber que um espírito como Joana de Ângeles já esteve encarnado algumas vezes, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi, mas por que eles passaram pela última encarnação de uma forma tão melhor do que nós, não é? Que coisa diferente aí. Não tem nada de diferente, são as escolhas e as decisões. Eles foram mais rápidos na evolução e nós somos os lanterninhas da história, né? Mas a gente está indo, está seguindo o nosso caminho, né? Então, é muito importante que a gente sempre se lembre que nós somos livres para escolher tudo aquilo que a gente quiser, mas a gente vai colher a sementinha, vai colher ali a plantinha que vai surgir, né? Depois daquilo. E aí eu pensei o seguinte, bom, a gente tem que lidar com essas coisas todas e cada vez mais a gente tem a impressão de que as nossas dificuldades vão aumentando. Bom, então a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento. Não vem com essa história de achar que vai passar uma vida de princesa, de conto de fada, sem sofrimento, que não tem. Na Terra não tem isso, gente. Infelizmente não tem. E como é que a gente faz isso? Começa com amor, né? Começa com amor. O que é o amar a Deus? É respeitar a regra que a gente tem na centelha divina que está dentro da gente. A regra dele está impressa na gente. É só a gente chamar. Quando a gente quer, a gente chama. Quando a gente não quer, a gente cobre, né? Então, chama. E vai amar aos outros como a si mesmo. Não esquece de amar a si mesmo, porque achar que amar aos outros é muito mais importante do que a si mesmo, não tá muito certo. Sabe por quê? Porque quando a gente ama demais, acha que ama, para começar, e acaba desrespeitando os nossos limites, desrespeitando aquilo que a gente tem que respeitar em nós mesmos, e aí não sobra o amor verdadeiro para os outros. É aí que está o problema, né? A gente acaba se enganando. A caridade, como disse inclusive Joana de Ângeles, é uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar.
Olha, gente, eu vou ser honesta. Quando eu estou mal, há dias em que eu levanto, estou péssima, vou trabalhar, estou péssima, e eu tenho 2 horas de casa até a porta da escola, então eu tenho bastante tempo para me sentir mal, né? Entre a hora que eu levantei e a hora que eu chego na escola, eu estou mal. Pois olha, quando começa a aula, eu tenho que me desligar, então eu tenho que me ocupar dos meus alunos, das dificuldades dos meus alunos. Muitas vezes eles chegam, me pedem isso, me pedem aquilo. Cláudia, você pode me ajudar nisso? Você pode me ajudar aquilo? Cadê meus problemas? Já era. Quando dá 12h15, que é a hora que a minha aula acaba, que eles saem, aí eu olho para um lado, olho para o outro, agora eu posso sofrer de novo. Então é bem isso, quando a gente se dedica a enxugar as lágrimas dos outros, a gente não tem tempo para chorar. Eu devia trabalhar 24 horas por dia, que eu não ia chorar mais e nem ia sentir mais nada das dificuldades. O entendimento, dor é recurso pedagógico, né? Então a gente tem essa mania de achar que dor é coisa ruim. Não é, né? Entendeu? Tudo tem o seu tempo. A gente também tem o tempo de entender que a dor é necessária. E, normalmente, isso acontece depois que ela passou. Porque aí a gente olha para trás e diz assim, se não tivesse acontecido aquilo, eu provavelmente hoje não teria isso, isso e isso, que são coisas boas na minha vida, né? Então, o tempo é o nosso amigo em relação ao entendimento da dor, né? E, sobretudo, a gente precisa ter em mente o quê? Que tudo passa, né? Até mesmo as piores dores. O destino, qual é o nosso destino? Nosso destino é ser feliz, a gente está condenado à felicidade, né? Mas Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. E aqui o que ele quis dizer? Que nós temos uma ideia equivocada da felicidade e do sentido da existência, né? Eu quero um carro novo, eu quero um trabalho assim, eu quero morar não sei em que país, eu quero uma casa não sei das quantas, eu quero filhos perfeitos, eu quero um marido maravilhoso, eu quero ser maravilhosa, eu vou lá e vou ter dinheiro para pagar todas as cirurgias plásticas que eu precisava fazer, que é para não deixar que o tempo haja, né, na minha visagem, na minha situação aqui. Bom, a gente está focando nas coisas erradas, né? Então a gente precisa reprogramar essa coisa. Bom, vamos reprogramar o negócio, vamos focar aí no que é mais importante. A gente até tem o direito, né, de desejar uma coisinha ou outra terrena, porque afinal de contas nós estamos encarnados, mas cuidado para não focar demais nas coisas equivocadas. O desapego. Por que é tão importante a gente se desapegar das coisas, das pessoas, das situações? Porque uma marca da nossa vida nesse planeta é a finitude, tudo acaba, né? Tudo passa. Então a gente precisa realmente se ocupar disso, até mesmo aqueles que a gente mais ama podem nos deixar da noite para o dia e serem obrigados a seguirem o seu caminho, sem avisar, sem mandar lembrança. E aí a gente fica aí num horror, numa dor. Então a gente precisa cultivar essa ideia do desapego. Desapego não é indiferença, gente. Desapego é a gente dizer assim, eu amo, eu te amo, mas se em algum momento não estivermos mais no mesmo plano, que você seja feliz e que eu também possa ser feliz, né? Esteja eu lá ou cá, ou você lá ou cá, né? Em relação a essa coisa da finitude, a gente também tem que lembrar que é preciso desenvolver a arte de envelhecer. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos muito mais, né? Tem a questão da expectativa de vida que vem aumentando, as pessoas vêm vivendo cada vez mais. E porque vem vivendo cada vez mais, os problemas, o sofrimento faz parte. A gente vai tendo cada vez mais doenças da velhice. É artrose, é diabetes, é colesterol. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Então a gente tem que desenvolver uma forma de lidar com isso, a melhor forma possível. A desilusão. Por que é importante a gente se acostumar à ideia de que não é possível ainda viver sem sofrimento? Porque se a gente não se acostumar, a gente sofre cada vez mais. Essa é que é a questão, né? A vida é uma sucessão de desafios, né? E de sofrimentos, né? Então, não é uma questão de não
tê-los, é uma questão de sabê-los e de lidar com eles. É a tal da limonada dos limões, né? É isso que a gente precisa aprender a fazer. Os ônus e os bônus, todas as fases trazem ônus e bônus. E como é que a gente lida com isso? Com menos expectativa. Quanto menos expectativa a gente tiver, menos frustrações a gente terá também, né? Quando as coisas não derem tão certo do jeito que a gente gostaria. Resiliência é a capacidade de se recompor após os sofrimentos. Passou por aquela situação, sofreu, teve um luto, ótimo, tudo bem, faz parte, né? Mas depois de um tempo, volta ativa, volta à vida, né? Viver apesar de quaisquer pesares, né? Resignação dinâmica, que é um termo que foi criado por Joana de Ângeles na série psicológica, né? Aceitar os problemas com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Então, resignação dinâmica não é dizer assim, foi Deus que quis, eu aceito assim. Não é isso. Tá, foi Deus que quis. E o que é que essa situação está querendo me ensinar? Qual é a lição que eu ainda não aprendi? Porque se eu já tivesse aprendido, eu não estaria passando por isso agora, né? Então, qual é a lição que eu tenho que aprender dessa situação? E trabalha na mente. Vamos lá, vamos estudar isso, vamos analisar a situação para a gente entender por que é que a gente está passando por isso. Porque só depois que a gente acaba, que a gente passa nessa prova, é que aquele certificado vem para a mão da gente e a gente não precisa mais daquilo, né? E, por fim, nesse grupo, né, a fé e a misericórdia. E aqui tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, Deus não joga dados. Ele não fica ali jogando dadinho na vida da gente. Vai cair um 6, vai cair um 2, vai cair um 3 agora, né? Nada é por acaso. Ele não castiga, ele não pune. Toda oportunidade é misericórdia divina, né? E tudo que nós fazemos volta para a gente. Então, aplicação da lei de causa e efeito. Antes de tomar uma decisão, você pensa bem se você está preparado para as consequências. Não é para aquela decisão, porque a decisão você toma. Mas e aí, depois? Vem as consequências, né? E aí tem a outra parte, que são as medidas para evitar o sofrimento. Aquelas que eu estava falando até agora eram medidas para a gente lidar com o sofrimento. Agora a gente vai evitar os sofrimentos, começando por aplicar os ensinos morais do Cristo e o que a gente aprende aqui, né? Os ensinos morais que o Espiritismo nos passa, né? Porque isso nos ajuda e muito. E aí, sabe uma coisa? Sabe aquelas mensagens lindas que a gente lê de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Neio Lúcio, de todos os espíritos que a gente conhece, elas são lindas no papel, mas elas só têm validade se a gente colocar em prática. Não adianta nada estar no papel. A gente tem que ler, refletir e pensar como é que eu vou aplicar isso na minha vida. Confiança na centelha divina, eu falei da centelha divina antes, e ela é como se fosse uma bússola para a gente que nos guia. Então, a gente tem que confiar nela, né? Priorizar a reforma íntima, porque é através da reforma íntima que eu vou conseguir suprimir as minhas imperfeições morais. É através da reforma íntima que eu vou conseguindo melhorar paulatinamente isso. E eu vou chegar à felicidade à luz de Jesus, do jeito que ele entende como sendo felicidade, né? Honestidade emocional. Por que eu preciso buscar honestidade emocional? Porque quando eu vivo desonesta com as minhas emoções, fingindo coisas que não existem, eu estou fazendo mal a mim e a alguém que está junto comigo. A outras pessoas também. Mahatma Gandhi nos disse, um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Todos nós temos algumas áreas nas quais a gente ainda não consegue fazer tudo certo, né? Nas quais a gente ainda vacila um pouco, principalmente em relação à honestidade emocional. Então, o que a gente precisa fazer? Procurar essas áreas, identificá-las, né? E correr atrás de melhorar.
O que nos disse Francisco de Assis em relação a isso? Comece fazendo o necessário, depois o possível e logo estará fazendo o impossível. Essa é a nossa meta. Abandone a culpa, né? Joana de Ângeles fala muito disso, né? Que a culpa não leva a gente a lugar nenhum, né? Nós somos como águas de um rio, a gente nunca é igual. O que nós somos agora não seremos daqui a 1 ano, não seremos daqui a 10 anos. É como a água do rio mesmo, né? Então, a gente precisa se livrar daquilo que foi feito equivocado no passado, até porque ali não havia os sedimentos que há hoje. Então, a água, naquele ponto, era diferente da água neste ponto de hoje. Então, a gente precisa se livrar da culpa. Através da prece, através da meditação, das leituras edificantes, a gente, escolhendo as nossas companhias, a gente vai melhorando o campo, a psicosfera, e vai melhorando o ambiente no qual a gente vive, né? Toda ação gera uma reação. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar as minhas ações. Porque aí as minhas reações aos acontecimentos certamente também serão diferentes, né? A reação pode até não mudar a causa, acontece, né? Mas pode trazer melhoras para a minha vida. Então, muitas vezes, os problemas que a gente tem são decorrentes das nossas reações, muito mais do que aconteceu de fato, daquilo que a gente acha que nos trouxe o sofrimento, né? Aqui e agora, viva, aqui e agora, a oportunidade é aqui e agora, o passado já passou, o futuro está lá, você não sabe, a Deus pertence, então começa agora, né? Como diz lá naquela mensagem que a gente conhece, comece agora para fazer um novo fim. Seja você a mudança que deseja ver no mundo, né? Parar com essa história de fulano podia, não sei quem podia mudar, não sei quem tinha que ser melhor. Começa você, faz você na sua vida. Ah, mas na minha vida não vai mudar nada. Como que não vai? Você vai mudar sim, você vai mudar em você vai mudar na sua casa, você vai mudar no seu prédio, você vai mudar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e por aí vai, né? No seu país. Ação. Carro em ponto morto não anda. Ou seja, tem que botar a primeira marcha, depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta, né? Então, é agir, é avaliar, é continuar, é procurar entender, aprender, melhorar, né? Transforme sua vida em algo melhor através da ação. Liberte-se do que causa dor. E aí é uma coisa que eu tenho ouvido muito de vários psicólogos que eu tenho lido, ouvido, eles agora descobriram essa expressão, né? Escolha o que você dá poder, e eu achei isso assim o máximo, né? A gente, quando permite que alguma coisa nos aborreça, a gente está dando poder a essa coisa para nos aborrecer, ou a essa pessoa. Então a gente tem que aprender a escolher, escolhe ao que você vai dar poder. Se aquela criatura não merece, não dê poder a ela, pronto, acabou, resolveu a situação. Saia da zona de conforto, saia do papel de vítima, gente. Seja protagonista da próxima vida e tome as rédeas da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ele não concede mais misericórdia a quem sente pena de si mesmo do que aquele que vai à luta na construção de si. Então, a gente, indo à luta, a gente está contribuindo para o nosso sentimento de dever cumprido, e a gente faz por onde merecer a misericórdia divina, sim. Se a gente entrega a nossa felicidade na mão de alguém, ou na mão de alguma coisa, quando eu tiver esse trabalho, quando eu casar, quando o meu marido for assim, quando eu me separar desse traste que vive comigo, quando eu mudar de país, a gente está colocando a nossa felicidade na mão de alguma coisa, a gente está dando poder para alguma coisa que vai ter, quando for resolvido daquele jeito, vai ter a cara daquela pessoa, daquela coisa, e não a nossa vontade, né? Então, o que a gente precisa fazer
sai da zona de conforto, né? Vai à luta, arregaça as mangas, né? Fortaleça a sua fé e tenha bom ânimo. E eu encerro com um trechinho do livro Plenitude, da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, chamado Sofrimento, no qual ela diz assim: a resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue através do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então, eu desejo a nós todos que nós possamos sempre nos lembrar dessas lições. Tá ruim? Mas está bom, e vai ficar melhor ainda a partir do momento em que a gente se coloque no trabalho, trabalhando por nós mesmos em primeiro lugar. Que assim seja. Obrigada, Cláudia, pela explanação, pelo esse manual do bem viver que você nos trouxe hoje. Nós te agradecemos e agradecemos ao Senhor da vida que nos mantém juntos e que, mesmo com as nossas limitações que ainda temos, nós estamos aqui salpicados de amigos que vieram nos ouvir, que vieram ter conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por essa chance da tecnologia. E nós agora te pedimos, amado Mestre Jesus, as bênçãos para todos nós, aqueles de nós que trazemos em nossos corações silenciosos o sofrimento, o amargor, as dores invisíveis, para que nós possamos, no teu amor, nos teus ensinamentos, possamos, Senhor, nos fortificarmos. E assim, Senhor, agradecidos, nós te pedimos as bênçãos para o passe. Então, nós vamos nos sentar comodamente para recebermos o passe, que é essa energia que vem do alto dos amigos espirituais para todos nós. E vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos nos relaxar, para que nós possamos identificar, Senhor, identificar as nossas dores que tu nos disseste que, se nós pedíssemos, tu nos traria o alívio. O alívio mentalizando essas nossas dificuldades, sejam físicas, morais, mentais, sociais, Senhor, as nossas dificuldades. Nós vamos mentalizar uma fonte jorrando águas cristalinas, como se fosse aquela cachoeira que estamos acostumados a ver. Aquelas águas limpas, cristalinas, aquele som maravilhoso. Vamos mentalizar aqui no nosso quarto, na nossa sala, chegando até nós, trazendo-nos o bem-estar, trazendo-nos aqueles fluidos, até aquele salpicado, aqueles pingos, aquele vaporzinho daquelas águas, Senhor, trazendo daquilo que nós precisamos, alívio, nós precisamos do nosso bem-estar e dos nossos, Senhor. Então,
Esses fluidos benéficos, desculpe, irão nos penetrar através da nossa cabeça, do nosso chakra coronário, descendo sobre todo o nosso corpo e fixando cada um mentalmente no ponto onde nós gostaríamos de ter o alívio, Senhor. Vamos fixar esses fluidos, fixando para que nos traga o alívio, as curas por todo o nosso corpo, por todo o nosso ser, nosso corpo também perispiritual, pela nossa alma também, nosso espírito, buscando a felicidade, buscando ser felizes, buscando o amor que provém de Ti, Senhor. E nada melhor do que esse símbolo dessa água caindo sobre nós, nos limpando das nossas impurezas. Meditemos ainda uns segundos sobre esse momento de luz e de paz. E agora, fortificados nas tuas bênçãos, nós te pedimos, amado Mestre, pelos nossos seres queridos, pelos nossos parentes, pelo companheiro, a companheira, nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos amigos, toda essa família espírita que estamos aqui divisando, e os outros também, nós te pedimos por eles, chegando, levando os nossos pensamentos, nossas mentalizações aos hospitais, às prisões, os hospitais infantis, hospitais psiquiátricos, as prisões, e aquelas prisões, Senhor, que o ser humano procura por livre, espontânea vontade, chega lá para se prender, a prisão das drogas, toda espécie de droga, do álcool, do sexo, dos maus pensamentos, as drogas que nós chamamos também as drogas químicas, por tudo aquilo que nos faz mal. E existem esses redutos, Senhor, as cracolândias, para que essa tua luz, que todos nós, em um pensamento, possamos ir a esses núcleos de sofrimento e de dor, de agressões, de criminalidade, levando a tua luz. E que possa, Senhor, atingir a um que seja nosso irmão ou irmã, para que ele ou ela possam sair pelaquela porta dos fundos para a liberdade. E lá eles terão ajuda de amigos espirituais, aqueles que são desencarnados e que ainda precisam de drogas, e aqueles outros encarnados que estão ainda sofrendo com esses aguilhões, Senhor. Nós te pedimos pelas prisões, pontos onde tem flagelos, onde tem
tanto sofrimento, as guerras ainda, desse vírus, Senhor, para que nós possamos respeitar as normas da Organização Mundial de Saúde, para que possamos nos proteger e proteger o nosso próximo. E, finalmente, nós te pedimos, Senhor, pelos lugares, países onde tem tanta fome. A fome é também uma guerra, é uma tragédia. Para aqueles irmãos, através da fome, sem alimentos, as doenças, epidemias, as pandemias, as infecções, tudo a gente pode ainda presenciar nas vias dos computadores. Esses irmãos tão carentes, e pedimos que nós possamos também, em grande número, animar mentes pelo pensamento, pela oração, auxiliar essas crianças tão infelizes e sofridas, Senhor. Por eles nós te pedimos. E assim agradecidos, Senhor, nós pedimos que encerre o nosso evangelho, a nossa palestra, o nosso passe, e estaremos aqui na próxima semana. Senhor, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora podemos tomar água.